Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez. Vamos para compartilhamento da palavra do Senhor. Eu peço que vocês abram a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Nós vamos ler os versículos de 28 a 30. Evangelho de Mateus 11, 28 a 30. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Curve mais uma vez a sua cabeça, vamos fazer uma breve oração. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que ela possa falar profundamente aos nossos corações. Que ela venha, Deus, escrutinar o profundo do nosso ser, abrir os nossos olhos espirituais para entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém. Queridos, essa palavra muito conhecida de todos os irmãos, mas que como a palavra de Deus como um todo, nunca fica antiga, né? Nunca fica velha, nunca fica ultrapassada, porque ela continua atual. É um convite duplo de Jesus para a vida da igreja, para a vida de todos aqueles que se consideram cansados, oprimidos, sobrecarregados pelo peso da vida. Você tem sentido o peso da vida sobre você? 2020 revelou grandes dificuldades para a vida de todas as pessoas. Eu tenho certeza que não foi um ano fácil para ninguém. Mais do que nunca as pessoas se sentiram cansadas e sobrecarregadas. E essa geração, na minha opinião particular, talvez seja a geração mais cansada da história, porque nós temos um peso muito grande sobre nós. A modernidade, ela trouxe um peso muito grande sobre a humanidade, porque cada vez mais nós somos exigidos a ser multitarefas. Por exemplo, o cansaço físico. Hoje, não é como antigamente que os pais só tinham que cuidar dos filhos. E só quando os filhos chegavam à maioridade, pronto, já criei, agora você vai lá e vive a sua vida. Não, hoje as gerações elas têm que cuidar dos filhos até depois de maioridade. Às vezes vai sair de casa com 30, 40 anos de idade, mas sempre vai ser o filho ali que vai precisar de cuidado. As gerações estão casando cada vez mais tarde, estão chegando à independência financeira cada vez mais tarde, e os pais têm que estar ajudando. Mas os pais não cuidam só dos filhos. Muitas vezes eles estão cuidando dos seus próprios pais, que têm uma sobrevida maior. Então, além de cuidar dos filhos, até maioridade, tem que cuidar dos pais que estão vivendo mais e estão precisando de cuidado e precisam estar sendo cuidados. Mas muitas vezes não cuidam só dos filhos e dos pais, cuidam dos netos também. Muitas famílias estão cuidando dos netos. E aí precisa de suporte, precisa ser um pai novamente, né? Não só avô e avó, e estar lá dando força para os filhos no cuidado com os seus filhos, com os netos. Então, essa geração é uma geração cansada. Quando está trabalhando, depois chega em casa não consegue muitas vezes descansar. Precisa dar conta do segundo turno, terceiro turno e por aí em diante. E não só a mulher, os homens também têm ajudado, né? Não é mais como antigamente, né? O homem trabalha fora e a mulher cuida de casa. Não, hoje o homem precisa ajudar também. Isso faz parte, isso é bom. Porém, é uma geração que está sendo cada vez mais exigida no aspecto físico. E no aspecto emocional?
Vivemos uma geração muito ansiosa, muito preocupada, principalmente preocupada com o futuro. Uma geração que precisa pensar em tudo. E muitas vezes as pessoas estão ansiosas, angustiadas, vivem pensando no futuro, medo do amanhã. E isso vai causando cada vez mais cansaço físico e emocional. O que será do meu amanhã? O que será se eu perder o emprego? O que será se eu não arrumar um novo emprego? O que será se eu pegar essa doença? O que será se não tiver vacina? O que será de mim esse ano de 2021? O que será que o futuro me revela, me aguarda? E vamos nos projetando para o futuro, nos preocupando como se a vida dependesse só de nós, só das nossas atitudes. Não descansamos emocionalmente, não temos tranquilidade de colocar às vezes a cabeça no travesseiro e falar: não, as coisas estão difíceis, mas tudo está nas mãos do Senhor. O meu futuro, a minha vida está nas mãos do Senhor. Somos uma geração cansada espiritualmente também e existencialmente. Muitas vezes estamos vivendo em angústia, em desespero. Muitas vezes estamos vivendo numa preocupação exagerada, até com a própria imagem, buscando o bem-estar pessoal acima de todas as coisas, como se isso fosse o sentido da vida, o bem-estar pessoal. Se eu não estou bem, se as coisas não estão acontecendo como eu imaginei, como eu idealizei, como eu sonhei, então a vida não está boa. Então Deus não está comigo. Então meu amanhã não vai ser bom, porque eu não estou bem, não estou me sentindo bem. Mas a questão não sou eu, a questão não é você, a questão está além disso. A questão é a vontade de Deus para as nossas vidas. A questão é se eu estou me portando diante de Deus como eu preciso me portar, e não se eu estou me sentindo bem, ou se tudo que eu idealizei, que eu sonhei, está se realizando, se eu me sinto uma pessoa realizada. Talvez nunca nos sintamos realizados por completo. Vivemos num mundo difícil, onde a vontade de Deus não acontece de maneira soberana. Passamos por muitas dificuldades. Mas não é por causa disso que a vontade de Deus deixa de se cumprir na nossa vida. Mas isso muitas vezes vai gerando uma expectativa, um cansaço sobre a gente, e a gente vai se sentindo cada vez mais cansado, sobrecarregado, com falta de energia, desanimado da vida. Em 2021 nós precisamos de ânimo, nós precisamos de força para viver, para começar a ter novas escolhas diante de Deus, diante da vida. E o que nos faz muitas vezes nos sentir cansados, sobrecarregados? Jesus aqui está fazendo um convite. Mas para quem que Jesus está fazendo esse convite? A geração na época de Jesus também não era uma geração que estava tranquila, que estava vivendo um tempo agradável. O tempo que Jesus veio era um tempo de muita crise. Crise política, crise econômica, crise espiritual, muitas dúvidas, expectativas. E Jesus, depois que ele fala dos ais, ais daquelas cidades que estavam rejeitando a mensagem do Evangelho, que estavam tendo oportunidade, porque estavam ouvindo a palavra do Salvador, estavam tendo oportunidade de ouvir as boas novas do Evangelho, mas estavam rejeitando. Jesus começa a falar: apesar daqueles que estão rejeitando o Evangelho, existem aqueles que estão se sentindo cansados e sobrecarregados e têm uma oportunidade. Qual é essa oportunidade? Vir até Jesus e receber alívio. Eles estavam ouvindo
a palavra do Salvador, a palavra daquele que podia aliviar o seu cansaço, trazer descanso para a sua vida, trazer alívio para as suas vidas. Mas eles estavam cansados de quê? Primeiramente, eles estavam cansados do pecado. O pecado cansa as pessoas. O pecado é um peso demasiado que a gente não pode, não consegue carregar, não consegue viver bem fora da vontade de Deus. E o que é o pecado? O pecado é cometer alguma coisa ou outra, um erro moral? Não é somente isso, é muito mais do que isso. O pecado é viver fora da vontade de Deus. O pecado é viver uma vida não se importando com a vontade de Deus sobre a sua vida. O pecado é a gente viver independente, como se nós fôssemos o Deus do nosso próprio caminho. Então, existem muitas pessoas nesse estado do pecado, não somente praticando obras da carne, mas num estilo de vida autodestrutivo, que só busca o bem pessoal, que só busca o bem-estar individual, e se esquecendo que a vida é muito mais do que isso. O pecado vai causando um peso espiritual, existencial, uma carga psicológica muito grande sobre a vida do ser humano. E vai deixando a gente cada vez mais cansado e sobrecarregado. E a gente vai começando a correr atrás de coisas que não trazem a verdadeira felicidade. Correndo atrás de coisas que não preenchem o vazio da nossa alma. Muitas pessoas estão atrás de um frenesi, principalmente nessa época do ano, de comprar, saciar os seus desejos, sua vontade de comprar, vão se tornando consumistas. Porque elas enxergam que a felicidade delas está ali, no consumir. Desesperado, como se a vida fosse isso, como se isso fosse um fim em si mesmo. Outros estão correndo atrás de outras coisas, mas também que não geram a felicidade plena. E Jesus, ele não nos promete isso, não promete que a gente vai ter tudo quando a gente vem para Ele. Mas servir a Jesus é uma promessa de companhia. É uma promessa de que Ele vai colocar a nossa vida no rumo certo. Ele traz solução para o problema mais grave que existe no ser humano, o problema da separação de Deus. Porque sem comunhão com Deus, sem paz com Deus, como seremos felizes? É como se tentássemos correr presos a um peso demasiado. E aí a gente não consegue sair do lugar. Assim é a vida distante do Pai, distante da comunhão com Deus, a vida do pecado. Então aquela era uma sociedade separada de Deus, não conhecia Deus. A nossa sociedade também, ela vive muitas vezes debaixo do peso do pecado. E Jesus traz solução para o nosso pecado. Ele quebra as barreiras de separação entre nós e Deus e restabelece a comunhão que nós precisamos ter com Deus, através dele mesmo. E você pode se arrepender dos seus pecados, vir até Deus e receber alívio, receber a tranquilidade, receber paz do Senhor. Além do pecado, a religião também trazia um peso muito grande sobre a vida dessas pessoas. Mas você pode perguntar, mas a religião não é boa, pastor? A religião não é algo que vai nos trazer para perto de Deus? Nem sempre. Jesus não veio ensinar uma religião. Jesus, ele veio ensinar, ele veio ser, melhor dizendo, o caminho para Deus. Ele é a ponte que nos conduz ao Senhor, Deus. Então Jesus veio revelar a vontade de Deus, veio revelar quem é Deus para as nossas vidas. A religião, muitas vezes, ela traz um sistema de crenças
que nem sempre é a vontade de Deus, que nem sempre traz alívio. Às vezes a religião traz um alívio momentâneo, porque ela ensina técnicas que vão aliviar a culpa para a vida das pessoas, mas também ela traz um grande peso, o peso do ritual, o peso de que servir a Deus é praticar mandamentos somente, e aí aquilo que trouxe alívio momentâneo, muitas vezes, vai colocando mais peso sobre a vida das pessoas. Assim era a religião na época de Jesus. Os religiosos, ao mesmo tempo que eles ensinavam as Escrituras, eles traziam tantos mandamentos, eles traziam um caminho tão complicado, tão pesado para a vida das pessoas, que agradar a Deus era cheio de rituais, de mandamentos que as pessoas precisavam cumprir e não poderiam falhar em nada. As pessoas estavam mais preocupadas com o parecer que serviam a Deus, o parecer religioso, a aparência, a reputação, do que com a sinceridade diante de Deus. E acabavam sendo falsos moralistas. Essa é uma das críticas de Jesus aos fariseus. Olha, vocês se importam mais com o lado de fora do que com o lado de dentro. Vocês se transformaram em sepulcros caiados. Ou seja, vocês eram como um túmulo, ornamentado, enfeitado por fora, mas dentro vocês estão cheios de morte, de podridão. Por quê? Porque o caminho que eles enxergavam para Deus era um caminho que dependia do mérito humano para conquistar esse favor divino. E através da lei ninguém vai agradar a Deus, porque uma hora ou outra a gente vai pisar na bola. Dependendo das nossas forças, uma hora ou outra a gente vai errar e vai desagradar a Deus. A gente não é perfeito, muito pelo contrário. A gente é muito falho. Então, enquanto a gente depender da religião, do cumprimento de mandamentos, de rituais para agradar a Deus, a gente só vai ter mais peso sobre a nossa vida, mais culpa sobre a nossa vida, e vai se tornando cada vez mais pesado e oprimido. Jesus veio para nos libertar do peso da religião também. Porque a solução de Jesus é a graça. E a graça é um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. Não é simplesmente cumprimento de mandamentos, não é estar todos os domingos aqui na igreja. Não é somente em determinados momentos do dia você ajoelhar e fazer a sua reza, fazer a sua oração. Não, é muito mais do que isso. É uma vida de amizade, uma vida de comunhão, que é a proposta de Jesus. E só através do caminho da graça a gente consegue isso, meus irmãos. Jesus veio também para libertar a gente do peso do sofrimento, o peso da vida. Tem coisas que na vida a gente nunca vai escapar. Por exemplo, a tríade trágica. Na vida, todas as pessoas vão passar pelo sofrimento, pela culpa e pela morte. Ninguém vai se ver livre disso. Todas as pessoas, um momento ou outro da sua vida, vão passar pelo sofrimento, passar momentos difíceis na sua vida, situações desagradáveis, frustrações e desilusões, seja rico, seja pobre, seja adulto, seja criança, ninguém escapa disso. Vai passar pela culpa porque vai errar e vai se sentir culpado com os seus erros, com a consequência dos seus erros, vai magoar pessoas, vai se magoar e vai sentir seu coração pesado porque não pode mais mudar as decisões que tomou, as atitudes que teve, e vai se sentir culpado e vai ter que aprender a conviver com a culpa e com o sentimento de culpa. Todos nós, uma hora ou outra, vamos ter que enfrentar a morte. A nossa própria morte um dia vai chegar, mas antes disso a morte de pessoas queridas, como vimos em 2020, muitas pessoas partindo, muitas pessoas queridas, muitas pessoas que não mereciam, mas tiveram a sua vida ceifadas ou pela doença da Covid, ou por outros motivos, outras doenças, catástrofes, calamidades, e vamos ter que suportar a partida, a distância dessas pessoas. Então,
a vida traz um peso muito grande sobre a vida das pessoas. Jesus nos traz solução para o nosso pecado. A solução para o nosso pecado é o arrependimento. Jesus traz solução para o peso da religião, porque Ele nos oferece o caminho da graça. E Jesus nos ajuda a enfrentar o sofrimento, o peso de viver. Jesus não vai nos enfrentar do conflito de viver, do peso que é a vida, mas Ele vai nos ajudar a carregar o peso da vida. Por isso que o convite dele é: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vir até Jesus é um convite a todos. Todas as pessoas que sofrem, todas as pessoas que estão se sentindo cansadas e sobrecarregadas. Mas é preciso vir até Jesus. Muitas pessoas só vêm até a igreja. Muitas pessoas só vão tomar uma atitude, muitas vezes, de orar, de ler a Bíblia, mas elas estão atrás de um ritual, de algo instantâneo que resolva os seus problemas imediatos ali. Mas elas não vêm até Deus. A leitura da Bíblia às vezes não produz fé na vida dessas pessoas. Elas oram como se fosse um ritual. Mais do que fazer coisas para Deus, nós precisamos conhecer a Deus. Pela palavra, pela oração, pela comunhão com os irmãos, mas precisamos vir até Jesus. Nada substitui o contato, a comunhão, o relacionamento pessoal com Deus. Não adianta fazer o que o líder religioso te manda fazer se você não vem até Jesus. Por isso que o primeiro convite é vir a Jesus. E, com certeza, quando a motivação primeira que nos leva a vir até Jesus é um problema que temos passado, é uma necessidade que nós temos. Isso não é errado, não é errado. O problema é vir até Jesus por causa de uma necessidade e muitas vezes parar por aí. Porque quando a gente vem até Jesus, porque a gente está sofrendo alguma coisa, está passando por algum problema, Jesus traz alívio para a nossa alma. Ele tira aquele peso, como se a gente tivesse pesado, não conseguindo suportar um peso, e Ele tira esse peso da gente. Aí a gente se sente aliviado, não é verdade? Mas aquilo é momentâneo. Porque a proposta do Evangelho é maior, é mais profunda, é mais ampla do que isso. Então o primeiro passo é vir para Jesus e Ele nos traz alívio. Ele tira o peso da gente, mas não para por aí. O segundo convite é tomar sobre nós o jugo de Jesus. Como a gente estava falando, a vida tem um peso. Jesus, Ele alivia esse peso, mas é impossível viver sem tensão, sem conflito. É como se, eu não sei se vocês já ouviram falar de muitas vezes quando uma estrutura, uma edificação, ela está para desabar, os engenheiros eles têm uma técnica que em vez de demolir essa estrutura, em vez de aumentar os alicerces, reforçar os alicerces, eles colocam mais peso sobre essa estrutura, para que ela possa ficar compactada e aí forçar os alicerces no chão. Aí ela não desaba. Jesus não deixa a gente sem peso, Ele troca o peso, Ele tira o peso que a gente tem da vida, do pecado, da religião, do sofrimento, mas Ele traz um novo peso, mas agora é um peso adequado, é um peso que vai trazer uma tensão, um conflito positivo sobre a vida da gente, porque é uma nova missão. O jugo de Jesus aqui é uma missão. Jugo nos lembra um aparelho no campo que é chamado de jugo. Também é conhecido como canga, que é um aparelho de madeira que une dois bois. Coloca sobre a cabeça, sobre o pescoço, sobre o lombo de dois bois para que eles andem alinhados, para que eles possam fazer o serviço do campo.
O jugo, então, ele traz um peso necessário sobre a vida daqueles animais para que eles possam trabalhar de maneira correta e um ajudar o outro. E geralmente eles colocavam 2 bois juntos, um boi velho e um boi novo. O boi velho já sabia o caminho, porque ele já era experimentado no serviço. Então ele ia na direção certa, guiando o boi novo. E o boi novo, ele tinha o quê? Ele tinha força. Ele carregava a maior parte do peso. Jesus, falando do jugo aqui, ele quer mostrar isso para a gente. Ele faz o papel do boi velho. Ele coloca o seu jugo sobre nós e ele vai nos guiando. Ele nos ajuda a carregar o peso que a gente precisa carregar na vida e nos dá direção. E nos ensina a trabalhar de maneira produtiva, porque o jugo é para trabalhar. O jugo é para trabalhar. Ele é um instrumento que nos leva a ser produtivo, ao trabalho. Não pense você que quando você vem até Jesus, Ele vai resolver todos os seus problemas e você vai ficar só de boa. Você tem uma missão. Tomar o jugo de Jesus. Caminhar junto com Jesus. E Ele nos leva à missão. Ele nos leva ao trabalho. Ele nos leva a um novo sentido da vida. Porque uma pessoa sem sentido de vida é uma pessoa que não tem por que viver. Então ela não consegue enfrentar as dificuldades da vida, não consegue enfrentar o peso na vida. A gente precisa de tensão para viver, mas a tensão certa. E é essa que Jesus coloca sobre nós. Ele tira a tensão negativa pelo qual a gente estava vivendo antes de ter um encontro com Ele e coloca um bom peso sobre nós, o seu jugo. Na época de Jesus, todas as pessoas que seguiam alguém, ela estava debaixo do jugo desse alguém. Uma pessoa que seguia um rabino, um mestre conhecido, ele estava debaixo do jugo desse rabino. Com Jesus não era diferente. Quando Jesus faz um convite, vinde a mim, para os seus discípulos, me sigam, essas pessoas estavam debaixo do jugo de Jesus, da missão, da direção de Jesus. Só que a direção de Jesus era diferente da direção dos outros mestres. O jugo de Jesus era diferente. Ele fala, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, o que eu tenho para vocês é diferente do que os demais mestres das religiões impõem sobre vocês. Porque eles vão impor sobre você o que muitas vezes nem eles podem cumprir. Mandamentos, ordenanças, rituais, que muitas vezes não vão saciar a sede do nosso espírito. Mas o que Jesus traz para a vida da gente é diferente. A sede que Jesus mata não é só a sede de pão e água, não é só a sede de comida, não é só a sede de prazer, não é só a sede de se sentir bem. Jesus preenche o vazio existencial que todos nós temos. Jesus traz novo sentido para as nossas vidas e é isso que Ele quer fazer na sua vida, meu irmão, minha irmã. Preencher o vazio que você tem no seu coração. Trazer novo rumo, nova direção para a sua vida. E para isso você precisa estar debaixo do jugo de Jesus. Não somente vir até Jesus para receber alívio, mas tomar sobre Jesus o jugo dele e receber descanso. O descanso é mais profundo do que o alívio, porque o alívio é ali momentâneo. Você estava segurando um peso muito grande que você não estava conseguindo suportar e ele tira esse peso de você. Mas o descanso é algo frequente, é algo permanente. Nos lembra, nos traz a palavra paz. E sem paz ninguém consegue viver. E o descanso que Jesus quer trazer para a nossa alma, para o nosso espírito, é o descanso da sua paz. De lembrar a gente que a gente pode ter paz com Deus, de que a gente pode viver uma vida livre do peso desse mundo, que a gente não precisa atender às expectativas das pessoas, às expectativas do peso que o mundo coloca sobre nós. A gente só tem alguém para obedecer, e esse alguém é o próprio Deus. E o que Deus exige da gente não é simplesmente ser bem-sucedido, dar certo segundo os valores desse mundo.
mas é a gente descansar nele, é a gente ser amigo dele, porque o jugo é uma proposta de caminhada. Jesus está dizendo aqui, eu quero que vocês sejam meus discípulos, eu vou ensinar para vocês pelo que vale a pena viver, e rejeitar pelo que não vale a pena viver. E tem muita gente vivendo pelo que não vale a pena viver. E o convite de discipulado de Jesus, esse caminhar junto, que é a proposta do Evangelho, é Jesus nos dando direção e mostrando pelo que vale a pena viver a vida. Que em 2021, que nesse novo ano que se inicia, você possa saber pelo que lutar. Por que lutar? Você possa ter a direção correta de buscar na vida aquilo que produz vida. E essa é a proposta de Jesus, de você ser amigo de Deus e passar a viver uma vida com um sentido que te traz vida, que agrada a Ele, que vai produzir vida em você. Louvado seja o Senhor, vamos orar, agradecer a Deus por essa palavra. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa Tua palavra que nos desafia a vir até o Senhor e receber alívio, porque muitas vezes estamos pesados, estamos sobrecarregados e perdemos a nossa força, estamos sem ânimo de viver. Mas não somente isso, a proposta vai além, virmos até o Senhor e tomarmos a missão do Senhor para as nossas vidas, tomar aquilo que o Senhor tem para nós e sermos direcionados pelo Senhor a caminhar junto contigo, vivendo uma vida em direção àquilo que te agrada, que produz vida no nosso ser, em sermos amigos do Senhor. Essa é a tua proposta, esse é o convite do Evangelho para todas as pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas. Obrigado, Senhor, porque o Evangelho são as boas novas do Senhor sobre a nossa vida. E que possamos recebê-la em mais esse ano e aprender a caminhar com o Senhor, sendo teus discípulos, sendo imitadores do Senhor. E que possamos receber cada vez mais alívio, liberdade, a liberdade que só o Senhor pode trazer sobre as nossas vidas. Liberdade do pecado, liberdade da falsa religião, liberdade do sofrimento da vida, para que vivamos uma vida realizada de maneira plena diante do Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Santo Deus. Amém. Amém.